Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Acabo de dar início à nossa gravação, por favor. Boa noite. Por acaso vocês me escutam? Alguém pode fazer aí um retorno para mim no chat, por favor? Ou pode abrir o microfone? Vocês me ouvem bem? Eu acabo de iniciar a gravação. Oi, que ótimo. Muito obrigado, Patrícia, pelo retorno. Mais uma vez, estamos juntos aqui para o Suzep em Cheque. Eu já iniciei a gravação e antes de dar início à nossa aula, eu vou compartilhar a tela para falar sobre o Simpla para vocês, sobre os materiais que estão disponíveis lá, inclusive os materiais que nós vamos usar na apresentação de hoje e o que a gente usou na aula passada. Eu abri aqui, ó, essa aqui é a minha, a de vocês pode ser um pouco diferente, mas todos vocês conseguem acessar o próprio Simpla, a própria conta, né, do Simpla. E aqui à esquerda, a gente tem um item que é materiais, tá? O item materiais. Nesse item materiais, nós temos o que foi discutido e apresentado neste ano, no SUSEP em Cheque de janeiro, e o que será apresentado hoje, né? SUSEP em Cheque de fevereiro. Nós vamos nesse modelo até o mês de abril, e a partir de maio, o nosso modelo será diferente. Então, eu tenho aqui, ó, no conteúdo cadastrado, os slides de janeiro, tá bem? Os slides de janeiro estão aí. Fundamentação do Next Técnico Epidemiológico, nós falamos sobre isso, né? E os slides de fevereiro, que são os slides que eu vou usar hoje, né? Estão aí já disponíveis para vocês. E também preciso mostrar alguns links, né, que também já estão disponíveis. Ó, a gravação de janeiro está aqui, também tem o link disponível. E os dois documentos que nós vamos conversar sobre eles hoje, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ele também está com o link aqui, e o consenso do encontro internacional, simpósio internacional, que ocorreu em outubro de 2021, que nós também vamos conversar sobre ele hoje. Então, esses dois links, esses materiais estão já disponíveis para vocês no Simpla de vocês, pela própria conta aí de vocês, vocês conseguem acessar. Dayana Long, oi, tudo bem, Dayana? Você é advogada, né? Você esteve aqui da última vez, é isso? Isso. Ah, que legal. Seja bem-vinda novamente, viu? Que bom ter você por aqui. Tem gente nova, Benones Santos. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Da onde tu és? Sou aqui do estado do Pará, estou aqui em Belém. Sou presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Que maravilha. Uma vez não deu para participar, cheguei atrasado, mas hoje estou aqui. Muito bom, muito bom. Estou vendo quem mais aqui. Mais alguém? Roberto Jorge. Roberto Jorge, caso consiga falar conosco, seja bem-vindo. São nomes novos aqui que eu estou pegando, tá? Roberto Jorge me lembra algum convidado especial, é isso? Olá, Tatiane, chegando. Roberto Jorge, se puder abrir o áudio. Ok, acho que não pôde. Sem problemas, seguiremos em frente. Eu já estou com um problema aqui no meu mouse. Vamos ver se eu tirando e colocando de novo, se ele volta a funcionar. Não, não voltou a funcionar, mas tudo bem. Vamos lá. Nós já iniciamos, então, a gravação. Eu vou retomar aqui para os meus slides. Espero que vocês todos estejam me vendo por aí. E vamos separar vocês em salas
logo na sequência, tá bom? Espero que novamente estejam vendo a minha tela. Importante, muito importante para mim e para vocês, que vocês usem um bloco de anotações ou um tablet em paralelo. É muito importante que vocês se concentrem bastante agora naquilo que a gente vai discutir, falar, e eu gostaria muito que vocês estivessem ao lado aí com um bloco de anotações, um caderno, inclusive para vocês anotarem as suas perguntas. Eu vou fazer uma breve apresentação de slides e interromper a gravação ao final da minha apresentação. E depois disso, nós vamos abrir para algumas perguntas aqui nessa sala. E, na sequência, eu vou dividir vocês em 2 ou 3 pequenas salas para que vocês discutam assuntos específicos que eu vou colocar para vocês aí mais 3 perguntas e depois voltamos para finalizar o nosso limite de horário é 10 da noite, começamos às 8h30, vamos até às 10 da noite. Então, por favor, estejam aí com um bloco de anotações em mãos. Esse slide eu já mostrei anteriormente, mas é óbvio que eu preciso reforçar alguns conceitos. Na retomada do SUSEP em Cheque a partir de maio nós vamos fazer uma reformulação nesses encontros, nós já temos aí a programação de março e abril, a partir de maio vamos fazer uma reprogramação e nós vamos falar muito sobre os fundamentos do que significa incapacidade laboral. Ninguém precisa responder agora nenhuma dessas perguntas aí, mas anotem ou façam um print da tela, porque são coisas que fazem parte da nossa discussão e por isso que eu repito essas perguntas com alguma frequência. Incapacidade laboral é o mesmo que incapacidade? Muitas vezes nós vemos em alguns processos as pessoas usarem o termo, a terminologia, incapacidade funcional. Ocorre que esse termo junto, incapacidade funcional, embora exista, assim como também existe capacidade funcional, não são termos que entraram na padronização da linguagem no momento da publicação da Classificação Internacional de Funcionalidade. Nós estamos falando aqui dos conceitos de alguns autores, Louis Berenec, por exemplo, que dizem uma coisa que é óbvia, que a incapacidade laboral ela significa a incapacidade para o trabalho. E a incapacidade laboral é diferente da incapacidade para a vida cotidiana. A incapacidade laboral está diretamente ligada às atividades que a pessoa tem limitação e que são relacionadas ao trabalho. Que, por meio dessas atividades, as tarefas do trabalho são executadas. Lembrando que tarefas e atividades são coisas distintas. Então, claro, já estou respondendo. Incapacidade laboral é diferente de incapacidade para a vida cotidiana. Incapacidade é diferente de deficiência? Óbvio que sim. Deficiência é uma coisa, incapacidade é outra coisa. Uma palavra, uma frase frequente também entre nós é aqui a incapacidade não necessariamente é decorrente de uma deficiência e nem toda deficiência vai gerar situações de incapacidade. Quer dizer, a incapacidade pode não ser o resultado de uma deficiência, ela, ao mesmo tempo, não pressupõe a presença de uma deficiência. E a SUSEP, para que serve? Eu estou me referindo, claro, à tabela da SUSEP. Será que a tabela da SUSEP olha para a incapacidade ou olha para a deficiência? E a tabela da SUSEP, se olhar para a incapacidade, ela olha para a incapacidade na vida cotidiana ou para a incapacidade laboral? Façam essas perguntas para vocês mesmos, daquela impressão que vocês já têm sobre o uso da tabela da SUSEP, para qualificar ou quantificar a incapacidade laboral, uma reflexão individual. E será que a CIF é uma solução para isso? Aqui eu estou jogando essa pergunta, né? Nós também vamos discutir a respeito disso
mas esse é um dos enfoques dos nossos encontros. Ainda temos mais 2 pela frente. Bloco de anotações, por favor. Quem não conhece o que significa CIF, toda a classificação internacional tem um nome completo e um nome resumido, assim como a CID. A CID é Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Esse é o nome dela em toda e qualquer língua. E o nome resumido é a Classificação Internacional de Doenças. Acontece a mesma coisa com a CIF. O nome resumido é Classificação Internacional de Funcionalidade e o nome completo está aí na tela para vocês. Não esqueçam do bloco de anotações, por favor, estejam com o bloco de anotações aí. Eu trouxe de novo esse parágrafo, que eu já havia comentado com vocês a respeito dele, e porque esse é o foco, né? O que acontece? Por que a SUSEP está em xeque? Porque ela tem sido largamente utilizada para a quantificação e qualificação da incapacidade laboral. Mas olha o pressuposto do qual nós devemos partir. A pensão, a compensação, a indenização que é devida à vítima, eu estou lendo o slide, de acidente ou doença do trabalho, a carga do empregador, deve ser estabelecida pelo juiz no caso concreto, levando em conta não somente a conclusão do laudo pericial, mas a incapacidade da vítima para o trabalho, as dificuldades para obter e se manter no emprego, o tempo de serviço na empresa, sua idade, rendimento útil no trabalho, grau de instrução, segurança e risco na prestação de serviço, deslocamento para o trabalho e outros fatores. Nesse item aí, nós vemos algumas coisas que eu estou destacando, né? E veja que obter e manter o emprego, tempo, idade, segurança em risco, nós estamos incluindo aí coisas relativas à participação social do indivíduo, coisas relativas ao ambiente, quando fala de segurança e risco, entre outras coisas. Seguindo em frente, caminhando pela literatura, eu coloquei aí algumas opções para vocês de instrumentos que são usados nesse contexto, né? A tabela da SUSEP, que é a que nós estamos colocando em xeque, baremos internacionais, vocês conhecem baremos europeus, baremos são formas de medida, né? Vamos dizer que a tabela da SUSEP também é um baremo. Os guias da Associação Médica Americana, que já há um tempo foi um tema de um dos nossos encontros, já adotou a CIF. E aqui eu coloquei a CIF em si, né, dentro desse rol. Para quem ainda não conhece, a CIF faz parte da classificação internacional da família de classificações internacionais, e é esse trio que nós teremos em breve atuando em conjunto. CID-11, é a que você vê no meio, ela não está mais em Filed Test, como está aí, a CID-11 já está valendo. Vale no Brasil já? Não adianta você usar a CID-11 agora. Você até pode começar a usar a CID-11, mas os sistemas de informação ainda não fazem a leitura dos códigos da CID-11. Então, ela não está oficialmente implantada no Brasil. Ocorre que a Organização Mundial da Saúde já publicou a CID-11 e os países que já fizeram as suas traduções, adaptações, já estão autorizados a fazerem isso. Espero que o Brasil faça isso rapidamente. Mas vocês podem olhar aí que existem outras 2 classificações na família que devem ser usadas em conjunto. À direita de vocês está a Classificação Internacional de Intervenções em Saúde, que substituirá toda e qualquer referência de procedimentos, seja CBHPM, rol da ANS, tabela SUS, todo e qualquer tabela e instrumento de procedimentos e intervenções em saúde serão substituídos em todos os países membros da Organização Mundial da Saúde por essa classificação de intervenções. Essa sim está em desenvolvimento ainda e ela só deve chegar depois da consolidação da CID-11. Para que vocês conheçam como que isso funciona aí, a CID-11 tem um módulo suplementar, um capítulo suplementar, que é o mesmo que o anexo 9 da CIF. CID-11 e CIF estão interligadas por esse bloco suplementar na CID-11. E
os componentes da Classificação Internacional de Intervenções, essa que eu estou falando aí à direita, que está em desenvolvimento, os componentes são os mesmos componentes da CIF. Então, enquanto a CIF tem funções e estruturas do corpo, a classificação de intervenções vai ter o componente de intervenções em funções e estruturas do corpo. Enquanto que a CIF tem atividades e participação, a classificação de intervenções vai ter intervenções em atividades e participação. E assim por diante. As três estão interligadas. Caso vocês não tenham conhecimento da Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, aí estou falando do Brasil, olha no meu slide aí onde está a setinha, procurem por isso no Google, porque isso é a adoção da Classificação Internacional de Funcionalidade para o nosso Sistema Único de Saúde, o que inclui a saúde suplementar. Se você também não tem essa informação, anote, o seu bloco de anotações está com você. A saúde suplementar faz parte do SUS, ok? Bom, o primeiro documento que eu quero falar para vocês, e esse aqui é o tópico, eu deixei esse documento na sua área do nosso curso, lá onde está materiais, você vai poder encontrar esse consenso na íntegra lá, tá? Esse consenso é um consenso de especialistas na classificação internacional de funcionalidade de vários países que se reuniram em outubro do ano passado para um simpósio de ensino da CIF. Na verdade, foi o 7º simpósio. Esses simpósios acontecem desde 2015. Em um ano, que foi 2020, ele teve 2 edições. E esse simpósio, no final do simpósio, foi construído um documento que foi chamado, intitulado Consensus Statement. Tá? Esse Consensus Statement está no nosso material e eu vou ver se eu consigo acessar aqui. Não vou conseguir acessar diretamente, mas eu posso acessar lá nos nossos materiais. Se vocês estão ainda acompanhando a minha tela, eu vou lá nos nossos materiais. Por algum motivo não chega nos nossos materiais. Aqui. Consensus Statement, como vocês veem aqui, eu vou aqui no link. O que eu mais quero e mais preciso é que vocês se concentrem nesse consenso em um tópico abordado nele na seção 3. Então, aqui eu tenho o consenso na íntegra, e olha o que diz esse consenso internacional a respeito da incapacidade laboral, a respeito dos sistemas de compensação, isso também diz na CIF. Então, aprimorar, né, o uso da CIF na prática clínica. Então, tem aqui, adotar instrumentos baseados na CIF para determinar a magnitude da incapacidade laboral para guiar compensações trabalhistas. Então, um dos tópicos levantados nesse consenso é justamente o uso de instrumentos baseados na CIF. Então, não necessariamente a CIF em si ou a CIF inteira, mas instrumentos, métodos, técnicas desenvolvidas com o conteúdo da CIF, relativas à incapacidade laboral, para determinar a magnitude, ou seja, para qualificar e quantificar a incapacidade laboral e para guiar, determinar compensações trabalhistas. Então, caso vocês não conheçam esse documento, ele está disponível no nosso link, eu também posso indicar para vocês um caminho no site do ICF Education, onde vocês vão também poder encontrar esse documento integralmente. Bom, a outra coisa que eu quero também apresentar para vocês, nós já fizemos alguns vídeos, né, sobre isso, é essa recomendação
que foi publicada em janeiro deste ano, há cerca de 40 dias atrás, um mês e meio atrás, 7 de janeiro, que recomenda, obviamente, nós estamos falando aqui do Conselho Nacional de Justiça, né? Recomenda aos órgãos do poder judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Isso inclui os direitos e o relatório mundial sobre disability, tá? E o uso da jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. É também um documento internacional, é também uma convenção internacional. Essa resolução que está aí no slide para vocês, né? A resolução 54.21, de 22 de maio de 2001. 54 porque essa foi a 54ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, e 21 porque era o 21º ponto de pauta, a adoção da CIF. Essa resolução, na versão brasileira, a tradução ficou urge, ou seja, torna urgente que os países membros, o Brasil é país membro, junto com outros 190 países, comecem a utilizar a CIF. Em português de Portugal, você vai ver insta, ou torna instantâneo que os países membros utilizem a CIF. Caso vocês não tenham acesso a essa resolução, é muito fácil de encontrar na internet, mas eu tenho um link para vocês aqui, que é o link para a primeira tradução da CIF para o português do Brasil, tá? Primeiro link para tradução da CIF para o português do Brasil. Então, eu vou abrir esse link e vou copiar para colocar no chat. A CIF foi atualizada no ano de 2015 e depois foi atualizada novamente no ano de 2020. Então, existem versões atualizadas e essas versões você só consegue na editora USP, na livraria USP, né? Você não vai conseguir esses livros. Você não vai conseguir esse livro em PDF. Mas, desejo abrir aqui? Sim, eu quero abrir, não sei porque está abrindo, não está abrindo. Mas essa versão de 2013, ela pode ser acessada em PDF. Deixa eu ver se abriu de alguma outra forma aqui. Abriu no Explorer. Aqui. Tá aí a CIF em PDF para vocês, tá bom? Vocês viram aqui que abriu. Eu vou agora mesmo colocar esse link no chat. Então, quem nunca viu a CIF, vai poder ver a CIF agora. Puxa vida, não foi para o chat ainda. Vamos lá, tentar novamente. Copiar isso aqui. Ok, agora sim, tá o link aí. Tá bom? Gente, eu também quero convidar vocês a participarem do grupo do WhatsApp do SUSEP em Cheque, tá? Caso vocês ainda não tenham feito isso, né? Se vocês estão aqui e não fazem parte do chat, por favor, vocês podem entrar no grupo WhatsApp do SUSEP em Cheque, porque a discussão pode, inclusive, continuar acontecendo por lá. Tá bom? Voltando para o slide, então. Então, o que eu quero colocar para vocês hoje é que nós falamos da última vez sobre a CIF. A própria CIF recomenda lá no seu final, né, que ela seja sim usada para graduar, para determinar a magnitude, para qualificar, para quantificar a incapacidade laboral e guiar compensações trabalhistas. A própria CIF diz isso sobre ela mesma. O consenso internacional de especialistas também aponta que a CIF, ou instrumentos baseados na CIF, devem ser criados para que ela seja usada nesse sistema também. E nós também temos essa recomendação atual, que fala a respeito do assunto, fala a respeito da adoção de tratados e convenções internacionais nas decisões. Tá? Já mostrei isso aqui para vocês também. Aqui é um trecho, né, de um processo
A tabela da SUSEP, utilizada pela a tabela da SUSEP, utilizada pela Superintendência de Seguros Privados como parâmetro para a indenização de seguros privados, não pode ser aplicada como critério exclusivo. Justo porque eu não falei no começo, alguns de vocês usam, enfim, a tabela da SUSEP, o primeiro ponto é que ela é voltada para o corpo. E definir a perda funcional ou estrutural não significa, em absoluto, fazer alguma observação sobre a incapacidade laboral. Não tem nada a ver a incapacidade laboral com a deficiência funcional. Isso precisa ser analisado do contexto óbvio, fisiológico e anatômico, mas também considerando a atividade laboral, e não toda e qualquer atividade que a pessoa faça na vida, e o ambiente de trabalho. Só a CIF faz isso. Só os instrumentos baseados na CIF fazem isso. O guia da Associação Médica Americana começou a fazer isso, e existem outros instrumentos que começam a fazer isso. Se você usa algum outro instrumento que está focado no corpo, você, obviamente, não vai conseguir. Você que é perito, você que é assistente técnico, você não vai conseguir julgar a incapacidade laboral olhando apenas para o corpo. Prestem muita atenção nisso, porque existem, sim, trabalhadores sendo extremamente prejudicados, porque o uso de qualquer instrumento voltado apenas para o corpo vai determinar um percentual muito aquém daquilo que é a realidade da incapacidade laboral. E o fato não é ser além ou ser aquém. O fato é determinar aquilo que precisa ser determinado, que é o grau de incapacidade laboral e não a magnitude da deficiência funcional. Embora isso possa até fazer parte do contexto avaliativo, mas isso não é o resultado final. Eu sei que a quesitação precisa melhorar. A desembargadora Ivani Contini Bramante falou isso sobre os advogados, né? Como deve ser a petição. E muitas vezes o perito está restrito àquilo que foi pedido, e muitas vezes aquilo que foi pedido não foi a magnitude da incapacidade laboral. Infelizmente, tem aí uma cegueira nisso, né? Mas eu acredito que nós estamos aqui justamente para discutir acerca do assunto, e eu quero ouvir de vocês, eu quero ouvir críticas, todo mundo concorda com tudo aqui, eu quero ouvir aqueles que, de alguma forma, usam a tabela da SUSEP e querem defendê-la, né? Eu quero que vocês se manifestem, porque a gente precisa discutir sobre esse assunto, e só as opiniões contrárias podem gerar uma discussão rica. Eu não vou ler tudo isso, tá? Mas isso está no nosso material, aqui está dizendo a mesma coisa, né? Determina deve ser calculada conforme Bom, olha aqui como é muito interessante isso. Você não pode fugir disso, né? Olha só, você que é advogado, olha a sua petição, advogado. Você que é advogado que está defendendo o reclamante. O artigo 950 do Código de Processo Civil determina que a indenização deva ser calculada conforme a redução da capacidade laborativa. Então, não é conforme o grau da deficiência, não é conforme o grau da alteração estrutural, da alteração fisiológica, não é conforme o grau da alteração fisiológica, é conforme a redução da capacidade para o trabalho. E isso envolve as atividades do trabalho, o ambiente de trabalho. E é claro que envolve o corpo. Mas perder 12% da amplitude de movimento, mais 12% da força, mais não sei o quê, isso não tem nada a ver com incapacidade laboral. Isso é meramente o corpo. Depende de qual atividade que a pessoa faz. O exemplo que eu sempre falo e repito aqui, que está na internet, vocês podem falar vários outros, mas é a amputação de 2 dedos da mão, seja a direita, seja a esquerda, de um pianista e de um trabalhador da construção civil. Veja que é a mesma alteração estrutural, veja que eles podem ter a mesma alteração na função da mão, no entanto, a capacidade laborativa do pianista me parece ser muito mais prejudicada do que do trabalhador da construção civil. Portanto, se for um acidente de trabalho, explodiu a mina, ou explodiu a construção, ou explodiu o teatro enquanto o pianista tocava, isso vai gerar uma incapacidade laboral diferente, portanto, tem que gerar uma indenização diferente. Vocês não podem usar a tabela da SUSEP, que vai dar o mesmo resultado para 2 casos totalmente distintos. Isso não é justo. Mais um caso, falando do mesmo tema, tem que vários
trechos, né? E olha que interessante ali. Se da ofensa, eu estou falando da metade para baixo, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou diminua a capacidade para o trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento do Santos, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou. O trabalho para o qual se inabilitou. Atenção! O trabalho para o qual se inabilitou. Esse trabalho tinha suas tarefas específicas, tinha suas atividades específicas, e são essas atividades que a pessoa agora não consegue fazer mais, ou perdeu, ou você tem que graduar, né? Então, isso não se limita a olhar para o corpo. Uma alternativa que eu já mostrei para vocês é a tabela Escape, não é nosso foco hoje, ela tem aí uma fórmula que você vê à direita da tela, na parte inferior, que considera o corpo, que considera as atividades do trabalho, onde está percentual de incapacidade laboral, soma dos qualificadores para incapacidade laboral, também os componentes da participação, também o déficit funcional, ou seja, o corpo, e também o ambiente. Quer dizer, ela considera todos esses aspectos para fazer o cálculo. Não é como a tabela da SUSEP, que considera só o corpo. Isso é muito pobre, isso não leva ninguém a nenhum resultado concreto sobre a incapacidade laboral de alguém. Atenção, você que é perito, você que é assistente técnico. Mais uma vez, é que eu estou só colocando alguns códigos da CIF, para que vocês tenham aí ideia, né, do que ele se trata. Ele está baseado no modelo biopsicossocial. Ok? Você tem que dar subsídio para todas essas coisas e não meramente para o corpo. E a apresentação está encerrada neste momento. Por isso, eu vou dar aqui um stop na nossa gravação.